Boa tarde. Então, eu acabei de chegar, é tudo muito recente. Obviamente que antes da minha chegada, na última semana já houve várias conversas com toda a diretoria, inclusivamente ao leve com o Filipe e com o Diniz. O objetivo é analisar o que existe, perceber as necessidades junto com o técnico, entender que existe um grupo. Acho que o Vasco está numa fase, meio da temporada, e no momento também do clube em que precisa do máximo de estabilidade possível, mas com uma janela aberta e até pela situação financeira do Vasco, estamos abertos a qualquer oportunidade, tanto de entrada e saída, e é um assunto a ser discutido ainda nos próximos dias. Muito boa tarde, obrigado. Existem conversas abertas em relação à renovação dos 2 jogadores em causa. Existe um interesse grande do Vasco para que continuem, de toda a gente, inclusivamente do técnico. Existem ofertas sobre a mesa, existem discussões abertas e nos próximos dias poderá haver algumas novidades em relação aos 2 casos. Então, desde que eu comecei a conversar com a diretoria do Vasco, ficou muito claro que se trata de uma diretoria bastante responsável. Sempre me explicaram e me fizeram entender primeiro a grandeza e a exigência do Vasco, mas ao mesmo tempo também a situação financeira complicada que o Vasco vive no momento. Sendo assim, a nossa abordagem ao mercado será normalmente... Nós temos, vou formular aqui um pouquinho, nós temos vontade de trazer os jogadores que acrescentem, mas também temos a noção que precisamos resolver antes disso alguma situação pendente no plantel, no elenco, aliviar um pouquinho a folha para poder contratar, mas de alguma forma temos alvos dentro do nosso bolso, dentro das nossas possibilidades, que gostaríamos de trazer. Respondendo mais concretamente, queremos reforçar e temos a noção da situação financeira, mas acreditamos que vai ser possível trazer jogadores para ajudar a equipa. Em relação à primeira questão, sim, vou participar em todo o processo de recrutamento de qualquer jogador. Neste momento já há algumas situações que estão em vista, das renovações à contratação. Eu vou, a partir de agora, assumo completamente essa pasta, com a minha equipa, com as pessoas que estão em funções. Em relação à segunda pergunta, nesta fase que eu cheguei, ainda não tive a oportunidade de discutir com a diretoria e com os responsáveis do futebol feminino. É algo a ser discutido nos próximos tempos, porque, como devem entender, eu cheguei ao Rio há 2 dias atrás e ainda não tive a oportunidade de tocar em todas as pastas. Então, a janela do meio do ano é uma janela muito particular e muito específica, não dá muito tempo para o jogador se adaptar, ou seja, o primeiro critério será a qualidade do jogador, o segundo critério é se encaixa financeiramente com os nossos recursos, e a partir daí, se houver uma facilidade de adaptação, vai ser priorizado em um jogador que não tenha qualquer ligação ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. Não invalida que uma boa oportunidade de um jogador que não esteja identificado com o futebol brasileiro venha a entrar. Temos o exemplo do Nuno, por exemplo, que foi um jogador que se adaptou muito rapidamente. Nós vamos olhar mais para o perfil técnico, físico, psicológico do jogador e para se é possível ou não fazer a operação, do que propriamente ao BI ou ao passaporte. Dizendo que no meio do ano a minha preferência, sempre em circunstâncias normais, será jogadores que tenham uma adaptação mais rápida. Boa pergunta, muito obrigado. Então, o Vasco, neste momento, existe uma organização em funções há alguns meses. O corpo estranho, neste momento, sou eu é que tenho que me adaptar à dinâmica que está envolvida. Pessoas que me receberam muito bem, que eu reconheço competências, no professor Diniz, no Filipe, no presidente. Eu tenho algum conhecimento do mercado, tenho algumas ideias. As decisões finais serão o mais unânime possíveis, mas o diretor executivo tem autonomia na seleção dos jogadores, no Vasco da Gama. Respondendo à sua pergunta, é muito claro. Sonhar, eu sonho. Agora, neste momento, contratar um jogador como o Douglas Luiz é completamente impensável, infelizmente.
Nesta janela acho muito difícil chegar a um nome desse nível. Futuramente, se for, independentemente do nome, se for um jogador que estiver com vontade de representar o Vasco, fisicamente, com as condições, tecnicamente, que seja um jogador que acrescente, a porta estará sempre aberta, desde que cumpra os requisitos e a responsabilidade financeira da direção em causa. Eu neste momento acho que vai ser, nesta janela pelo menos, vai ser difícil trazer um jogador desse calibre. Boa questão. O Mr. Diniz, o que ele pediu foi que os 11 jogadores, 12, os jogadores mais utilizados, os titulares, digamos assim, que não haja uma negociação, uma saída nesta janela. Agora, a questão é que o Vasco vive uma situação financeira relativamente complexa e há propostas que não podem ser recusadas. A minha expectativa, juntamente com a diretoria, é manter o Ryan, não negociar o Ryan nesta janela, ok? Agora, há uma multa rescisória, se alguém pagar a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada. Eu acredito, muito honestamente, com o trabalho que nós estamos a fazer, que o Ryan vai ficar até ao final do ano no Vasco. Acredito, mas nada é impossível no futebol.